Salve pessoal, salve Corinthians, tudo bem? Beleza? Ah, Demissão relâmpago, histórico nos rivais. Se você quer saber tudo sobre Alex Stivel, ou Cuca, o novo treinador do Corinthians, deixa seu like, se inscreve e preste atenção nesse vídeo a partir de agora. Certo. No meu Facebook, lá, canal 2012, eu fiz uma live ontem onde eu expliquei o caso da condenação dele e eu não vou mais tocar nesse assunto. Acho que já foi. E para mim é uma condenação estranha, no mínimo estranha, e há o prenúncio de inocência, e desses 35 anos para frente ele não fez nada que o desabonasse na sociedade, então eu acho que ele tem o direito de trabalhar em paz. Então essa é a opinião final. Eu fui contra a contratação dele, como vocês viram no vídeo ontem, fui, pelo caso de 2010, onde numa coletiva ele insinuou que havia algo estranho no campeonato para favorecer o Corinthians, né? Uma insinuação para mim até caluniosa que merecia um processo na época. Aí, mas não teve jeito, ele foi contratado e hoje ele foi apresentado. Como eu não sou modinha, não sou Nil Fiel, vamos apoiar. Vamos para cima e eu vou isso aqui destrinchar um pouco da carreira dele, sobre quem é ele. Às vezes você não lembra muito bem, tá? O Cuca é um treinador teoricamente não muito velho de idade, 58 anos, e mas já com um histórico bem, bem grande. Há 20 anos atrás, o Cuca aparecia no cenário nacional com destaque pela primeira vez. No Campeonato Brasileiro de 2003, ele saiu do Paraná, né? E foi dirigir o Goiás. O Goiás, que naquele momento, era o lanterna do campeonato. O campeonato daquele ano tinha 24 times e 46 rodadas. O Goiás tinha uma desvantagem gigante da lanterna para a saída da zona de rebaixamento. E ele, com um trabalho de formiguinha, ele conseguiu levar o Goiás ao 8º lugar daquele campeonato. Se fosse hoje, poderia até beliscar a Libertadores. Certo? A base daquele Goiás tinha um dos nossos grandes ídolos, que acabou depois indo jogar no São Paulo, que era o Danilo. Aquele time também tinha o Grafite, que hoje é comentarista da Globo. Aquele time tinha o Josué, meio campista, que fez muito sucesso no São Paulo e foi campeão com o Cuca no Atlético Mineiro da Libertadores. Aquele time do Goiás tinha o Fabão, o zagueiro, que também fez muito sucesso no Flamengo e no São Paulo. E esse time desabrochou, tanto que ele termina o campeonato de 2003, ele desembarca do São Paulo com um pacotão embaixo do braço. Desembarca no São Paulo ele, o Grafite, o Fabão e o Danilo. E o Josué viria um ano depois, porque ainda tinha mais um tempo de contrato, o Goiás não liberou, mas são esses os jogadores que vão com ele para o São Paulo. No ano de 2004 ele chega no São Paulo, faz uma campanha decepcionante no Campeonato Paulista, faz a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista e cai para o São Caetano nas quartas. O São Caetano que seria o campeão. Lembra até um pouco o Corinthians, mas o Corinthians não fez a melhor campanha. O São Paulo naquela época ele era o time de melhor campanha e cai no jogo único para o São Caetano. E isso decepciona bastante o torcedor de São Paulo. Na Libertadores, o São Paulo faz uma boa Libertadores. Mas a zebra Once Caldas acaba tirando o São Paulo da competição na semifinal. O São Paulo voltava a disputar a Libertadores depois de 10 anos, chegava às semifinais, mas Once Caldas acaba tirando do Cuca o sonho de ganhar um título importante. E um começo não muito bom no Campeonato Brasileiro culmina com a saída do Cuca do São Paulo. Mas a base que ele monta, ele também ajuda a trazer para aquele time de São Paulo o Cicinho, alguns outros jogadores que fizeram depois muito sucesso no próprio São Paulo.
No próprio São Paulo, que seria campeão no ano seguinte da Libertadores, do Mundial, do Campeonato Paulista, certo? Ao deixar o São Paulo, no começo de 2005, ele vai para o Flamengo. E aí ele também não faz um bom trabalho, o trabalho é curto. Ele não consegue classificar o Flamengo às finais do Campeonato Carioca, cai na Copa do Brasil e sai do time do Flamengo sem deixar muita saudade naquele momento, né? Até então aí, ano de 2005. Só para fazer uma síntese aqui dos 12, né, dos falados G12 do futebol brasileiro, que são os 4 São Paulo, 4 Rio, 2 Minas e 2 Porto Alegre. O Cuca com o Corinthians agora são 10 que ele dirigiu. Só falta a ele o Inter e o Vasco. Tá? Poucos treinadores aí já dirigiram tantos clubes grandes. No ano de 2006, ele assume o Botafogo, que brigava também na parte de baixo da tabela. Ele faz uma boa campanha de recuperação. Depois ele ajuda o Botafogo o Botafogo, que era comandado pelo Dodô, hoje também é comentarista. Tinha o Zé Roberto, meia, jogou no Flamengo, jogou também em vários outros clubes. E ele comanda uma campanha de recuperação, classifica o Botafogo para a Sul-Americana. Em 2007 atinge o primeiro grande pico dele, que é quando ele, com o Botafogo, ele consegue chegar até a semifinal da Copa do Brasil. E naquele jogo polêmico contra o Figueirense, em que a Ana Paula de Oliveira anula dois gols legítimos, o Botafogo acaba eliminado. E aquele time começa muito bem o Campeonato Brasileiro e briga nas primeiras colocações. Até o São Paulo desgarrar e ir para o título, e depois o time acaba despencando um pouco. Na Sul-Americana, aí um trauma e uma coisa curiosa que aconteceu. Ele vai jogar com o River Plate, ele vence o primeiro jogo no Engenhão, foi o primeiro ano que o Botafogo usou o Engenhão. Na volta, o Botafogo estava vencendo o River Plate por, se eu não me engano, por 2-1. E o Falcão Garcia, era o centroavante do River Plate, ele faz 3 gols em poucos minutos na reta final do jogo, vira para 4-2, né, tinha um gol fora, e elimina o Botafogo. A dor dessa eliminação é tão grande que o Cuca pede demissão do Botafogo. Assume o Mário Sérgio, né, o já falecido Mário Sérgio, e ele fica por 2 jogos, e depois o Cuca volta novamente ao Botafogo. No ano de 2008 ele estava naquele time, que é o famoso time lá do Chororô, que os jogadores vão reclamar chorando da perca do título para o Flamengo, e chega de novo a semifinal da Copa do Brasil, dessa vez contra o Corinthians. Aí, dessa vez ele perde nos pênaltis. Né? Primeira grande aí lembrança do Corinthians com o Cuca. Tá? Aí no final aí ele sai de vez do Botafogo. Aí tem uma passagem muito curta pelo Fluminense e pelo Santos. O Santos que brigava para não cair na época, uma passagem bem curta que não acrescentou nada. Ele teria outras passagens mais marcantes pelo Santos. Uma passagem também curta pelo Fluminense, que também estava brigando na parte de baixo da tabela, tinha acabado de perder a Libertadores. E novamente aí são 2 passagens bem curtas mesmo, poucos jogos, que não acrescentou nada naquele ano de 2008. Em 2009 ele volta ao Flamengo. Aí dessa vez ele é campeão. Ele conquista o primeiro título da sua carreira ao vencer o Campeonato Carioca de 2009 nos pênaltis contra o Botafogo. Ou seja, de vítima ele passa a carrasco. Entendeu? E ele dirige o Flamengo nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e é demitido depois de alguns problemas no vestiário e de alguns problemas com alguns dirigentes também. E aí o Flamengo acaba sendo campeão daquele campeonato, sem ele, mas ele é o comandante nos primeiros campeonatos. E aí ele volta ao Fluminense, onde ele tinha tido uma passagem bem curta no ano anterior. E aí ele faz o seu trabalho de maior impacto até então na carreira,
não é um trabalho de título. O Fluminense estava condenado ao rebaixamento, tinha 99% de chance de cair, segundo alguns matemáticos. Se eu não me engano, o Fluminense tinha 8 pontos de desvantagem para sair da zona de rebaixamento. E faz algo muito parecido com o que ele fez com o Goiás, só que num tempo menor e com um clube grande. E aí ele faz parte daquela arrancada do famoso time de guerreiros, onde o Fluminense, se eu não me engano, dos 8 últimos jogos ganha 7 e escapa do rebaixamento na última rodada no jogo contra o Curitiba. Bom, eu tinha gravado tudo do vídeo e nesse exato momento o áudio caiu. Aí eu cortei e vamos voltar onde a gente estava. Aí chegou o ano de 2010, depois dele salvar o Fluminense daquela maneira épica. Ele sai do Fluminense e vai pro Cruzeiro. E aí que é onde tem aquele episódio que eu cito tanto, que para mim era o episódio que faria com que eu não o contratasse. Ele faz uma ótima campanha com o Cruzeiro, né? Cruzeiro que tinha sido campeão da primeira edição dos pontos corridos, depois nunca mais tinha brigado pelo título. Ele faz o Cruzeiro brigar pelo título. E naquele jogo, faltando 3 rodadas contra o Corinthians, tem toda aquela polêmica. Mesmo assim, ele termina o campeonato na frente do Corinthians, em segundo lugar. E o Fluminense é campeão. E né, fica a frustração aí dele ter batido na trave mais uma vez para ganhar um título importante. 2011, aí ele continua no Cruzeiro e perde o título mineiro pro Atlético. Aí ele é mandado embora. Ao ser mandado embora, ele é contratado justamente pelo Atlético. Aí ele faz história. Aí ele entra para a galeria de grandes campeões. Deixa eu só colocar aqui. E deve-se muito também ao Alexandre Calil, que cedeu uma pressão quase insuportável, né? Fez uma coisa muito difícil de ser feita. Ele faz um primeiro semestre muito ruim no Atlético Mineiro. Ele faz o Campeonato Brasileiro ruim, com o Atlético Mineiro brincar na parte de baixo da tabela. Na última rodada, o Atlético Mineiro tem a chance de rebaixar o Cruzeiro, o maior rival, e partir 6-1. Qualquer treinador tinha caído. Você fez um campeonato que você brigou na parte de baixo da tabela. Você perde pro maior rival na última rodada por 6-1, tendo a chance de rebaixá-lo. Rua, não aconteceu. Ele permaneceu em 2012 no Atlético e ele consegue fazer o Atlético disputar o título brasileiro de 2012, perdendo para o Fluminense, ficando em segundo lugar, mas classificando o Atlético Mineiro para Libertadores depois de 13 anos. Tá? E aí, em 2013, sim, aí ele quebra a maldição e conquista seu primeiro grande título de expressão. Ele ganha a Libertadores com o Atlético Mineiro de uma maneira épica, passando nos pênaltis, aquele pênalti do Tijuana no final, e entra e vira ídolo, entra para a história dos campeões, dos treinadores do Atlético. E ele ganha também o Campeonato Mineiro, né? Em 12 e 13, ele ganha o Campeonato Mineiro. Depois do título, ele vai para o Mundial. O Atlético estava perdendo por Raja, por Raja Casablanca. Mas ele já estava acertado com o futebol chinês. E aí ele vai para o Shandong Luneng, onde ele dirigiu alguns jogadores bem conhecidos. Ele dirigiu, se eu não me engano, o Jusilei, o Wagner Love, o Montilho, ou o Diego Tardelli. Acaba indo com ele. O Gil ele chegou a dirigir ou não? Acho que quando o Gil chega, ele sai. Eles não chegam a se encontrar lá. E ele fica 2 anos lá. Né? Aí em 2016 ele volta. E volta para pagar um incêndio mais ou menos parecido com o que ele está agora. O Palmeiras estava muito mal, brigando para não cair no Campeonato Paulista e praticamente fora da Libertadores. Na primeira fase de grupos.
Ele consegue classificar o Palmeiras, tirar o Palmeiras da zona de rebaixamento do Paulista e classificar. Chega até a semifinal, perde nos pênaltis pro Santos. Mas na Libertadores não tem jeito, ele cai na primeira fase. E no brasileiro muda tudo, né? Muda tudo. Ele inventa um estilo de jogo, praticamente só jogando no Campeonato Brasileiro. Ele faz uma campanha muito coesa, com pouquíssimas derrotas, e tira o Palmeiras de uma fila de 22 anos e ganha o título, tá? Ganha o título brasileiro. Aí que foi o ponto aí que os palmeirenses ficaram chateados, né? Ele vira um ídolo lá no Palmeiras e aí ele deixa o Palmeiras por questões pessoais no começo de 2017. Aí o Palmeiras contrata o Eduardo Batista, vai mal e aí ele volta. Na volta ele não consegue ir bem, apesar dele da volta dele ele ter conseguido dar uma arrancada, né? O Palmeiras estava ali na quarto, quinto lugar, ele arranca e chega em segundo, mas perde pro Corinthians e depois perde a Copa do Brasil e acaba demitido. Uh, Aí em 2018 ele segue no futebol paulista. Ele tem uma saga aí de 4 anos no futebol paulista. 2018, depois também de ficar alguns meses sem trabalhar, ele volta ao Santos, 10 anos depois da primeira passagem, dessa vez para fazer uma passagem mais coesa. Nessa passagem ele pega o Santos na zona de rebaixamento, né? A torcida muito preocupada e leva o Santos pro meio da tabela e acaba fazendo o torcedor ter um certo carinho. O Santos é eliminado da Libertadores de uma maneira meio que no tapetão, né? Porque o Santos empata os 2 jogos com o Independiente em 0-0. Só que ele escalou o Carlos Sanches irregularmente no primeiro jogo e a Comembol deu como 3-0 o primeiro jogo pro Independiente, aí ele acabou saindo. Então, de repente, se não tivesse cometido esse erro grosseiro, talvez ele tivesse até avançado na Libertadores e ido um pouco mais longe com o Santos, coisa que ele ia fazer 2 anos depois. Aí ele sai do Santos no começo do ano. O São Paulo passa por aquela crise quando perde para o Tajeres na pré-Libertadores e demite o Jardine, que era o treinador, e vai lá e contrata ele. Só que ele, de novo, ele não gosta de trabalhar no começo do ano, ele deixa o Campeonato Paulista o Mancini assumir. E isso já pega mal com o torcedor de São Paulo. Né? Porque aí na reta final, o São Paulo acaba avançando, aí ele assume o time na semifinal e aí dirige o time também da decisão nos 2 últimos jogos, que é o último título do Corinthians, inclusive completou ontem 4 anos, e ele perde o título para o Corinthians, e aí azeda mais ainda a relação dele com o torcedor são paulino. O São Paulo faz uma campanha mediana, de meio de tabela, ele consegue ali a contratação do Daniel Alves, mas ele briga com o próprio Daniel Alves, né? Segundo o Barolo, a demissão do Cuca se deu porque o Daniel Alves recusou a jogar na lateral. Aí depois do jogo em Goiás ele cai no São Paulo e aí faz uma segunda passagem bem apagada, né? No Tricas. E aí 20 ele vai voltar para onde? Vai voltar pro Santos de novo para apagar incêndio. O Santos vai muito mal no Paulista, no pós-pandemia. Manda o Gesualdo, que é aquele treinador português, embora e traz ele. E aí com um elenco bem fraco, né? Em 2018 ele tinha Gabigol, tinha Bruno Henrique. Em 2020 ele pega o Marinho, que era meio que um refúgio, que o Santos consegue trocar com o Grêmio. O Soteldo, que ninguém conhecia. E vamos de interrupção, interrupção atrás de interrupção, é um inferno. Aí, ele chega na final da Libertadores muito bem, né? Goleando o Grêmio do Renato e goleando o Boca Juniors na semifinal. Acaba perdendo naquele jogo contra o Palmeiras. Só um minuto.
Aí ele perde pro Palmeiras lá com gol dos acréscimos. E deixa o título escapar, mas é uma campanha que o torcedor do Santos leva com bastante carinho. Aí novamente ele deixa o Santos de novo. Aí a saga dele aí por São Paulo acaba. E ele volta para Minas, pro Galo. E pela primeira vez tem esses protestos por causa dessa condenação e tal. E vou mais falar disso. Mas ele assume o Galo e tem o melhor ano da sua carreira. Sem dúvida nenhuma, ele conquista a tríplice coroa e por pouco ele não conquista a quádrupla coroa. Ele ganha o Mineiro, ele ganha a Copa do Brasil, ele ganha o Brasileiro com a segunda maior campanha da história e ele termina invicto a Libertadores na semifinal, perdendo pro Palmeiras o gol qualificado, né? 2 empates, 0x0 e 1x1. E o Hulk perde um pênalti ainda. Então o 2021 dele é praticamente perfeito. E aí foi onde ele faz o grande ano da carreira dele. Inclusive ele é cogitado para a seleção brasileira, para suceder o Tite, tudo. E aí, de novo, como contra o Palmeiras, ele resolve sair do Atlético Mineiro quando ninguém imaginou. Aí o Atlético contrata o Turco Mohamed, não dá certo e ele volta no segundo semestre. Aí ele arranca com o Atlético Mineiro, que estava mal, e classifica o time para a Libertadores. E aí ele sai e agora volta para o Corinthians. Espero que depois de tantas interrupções, de tantos problemas, eu consegui ter uma linha de raciocínio. Essa é a carreira do Alex Stivel, do Cuca, do novo treinador do Corinthians. Deixa seu comentário, o que você acha. Se acha que ele vai repetir no Corinthians o sucesso que ele teve recente, por exemplo, no Atlético. Como que é? Ele teria a capacidade de levar um time não favorito a uma decisão de Libertadores? Esse histórico é interessante. Olha que a final da Libertadores era no Maracanã, de novo. Quem sabe não é o objetivo dele voltar ao Maracanã para jogar a final de Libertadores de novo. Então, vamos ver, né? Vamos torcer. Eu não contrataria, mas agora já contratou, vamos torcer para dar certo. Tudo bem? Deixa seu like, se inscreva e compartilhe tudo. Valeu.